Oiê, sejam bem-vindos ao Coisas da Tainara. Eu me chamo Tainara Vasconcelos. Eu sou professora de História, doutoranda, mestra graduada em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde atualmente sou professora de Teoria e Metodologia da História. Eu também tenho pós-graduação em Artes e sou coordenadora do grupo de pesquisa Imago, que é um grupo focado em História e Imagem. Antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Se inscreve, clica no sininho de notificação, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas e deixa um comentário, porque o engajamento desse vídeo aumenta. Eu faço mais vídeos de conteúdo histórico para vocês. Também convido vocês a me seguirem nas minhas redes sociais. @Coisas da Tainara, você vai encontrar o meu Instagram e você vai ver que eu tenho diversas postagens sobre história das mulheres, história da imagem, história da fotografia, cinema, charge, etc. Falo sobre negritude, falo sobre feminismo. Eu acho que você vai gostar. Hoje, eu quero falar sobre um dos meus temas preferidos. Eu vou deixar aqui um material de apoio enquanto eu falo, porque eu acredito que vocês gostam quando eu deixo esse tipo de material. Vamos lá. Quero falar sobre a chegada da fotografia no Brasil. Eu sei que muita gente não sabe, porque o Dia Mundial da Fotografia é o dia 19 de agosto, que foi o dia de lançamento e divulgação mundial da fotografia lá em 1839, mas aqui no Brasil, o Dia Nacional da Fotografia e também o Dia do Fotógrafo é o 8 de janeiro. Essa data ela foi criada em comemoração à chegada da primeira máquina fotográfica aqui no Brasil. E esse equipamento fotográfico foi chamado de daguerreótipo. Isso aconteceu lá em 1840, poucos meses depois da divulgação mundial do equipamento fotográfico, e foi trazida aqui para o Brasil a partir do abade Louis Comte. E ele foi rapidamente levar esse equipamento para ser apreciado pelo imperador Dom Pedro II. Talvez alguns não saibam, mas o Brasil ele é considerado um dos berços mundiais da fotografia, pelo mercado aquecido que se formou aqui no Brasil e também pela recepção de Dom Pedro II. Dom Pedro foi um entusiasta da fotografia, um amante da fotografia, e ele incentivou demais a fotografia em território brasileiro. Isso tanto porque ele gostava de tecnologias e arte, e também porque era necessário criar a imagem de um Brasil moderno, de um império brasileiro moderno, em contraposição a ser um império escravista. Dom Pedro ele foi o primeiro brasileiro a ter acesso a um equipamento fotográfico e foi o primeiro que comprou esse equipamento, não à toa, né, porque ele era literalmente o homem mais rico do Brasil. Ele também foi a primeira pessoa no Brasil que fez um curso de fotografia e, portanto, ele é considerado o primeiro fotógrafo brasileiro. Apesar de hoje a gente não entender muito bem aquelas noções de quanto tempo demora para ser feito um evento, às vezes a gente acha que as coisas elas aconteceram de forma muito prática. Mas, na verdade, as primeiras experiências que elas buscavam a fixação de uma imagem em uma superfície com um tempo durável, elas iniciaram ali por volta de 350 anos antes da era cristã. Elas eram feitas por químicos, depois por alquimistas, mas apenas na primeira metade do século XIX é que isso se torna real. É óbvio que já tinham conseguido fazer uma fixação de uma imagem, mas essa imagem ela não era durável. Então a tentativa é que essa fixação ela perdurasse por algumas horas e depois que ela perdurasse durante o tempo. E a fotografia ela não foi uma invenção isolada, que foi descoberta por uma grande pessoa, por uma grande mente. Na verdade, vários cientistas, químicos, pesquisadores, inventores estavam fazendo essas pesquisas, cada um em sua localidade, e é interessante porque a gente consegue observar isso. Por exemplo, o Hercule Florenzi estava fazendo essas pesquisas aqui no Brasil, o Joseph Niepce estava fazendo essas pesquisas, assim como o Daguerre lá na França. Nós também temos o Fox Talbot e vários outros nomes que estavam fazendo pesquisas e inventos nessa área da fotografia. Já o primeiro registro fotográfico, ou como nós consideramos fotográfico, ele aconteceu lá na França, em 1826, capitaneado por Joseph Niepce. Ele estava estudando, bem resumidamente, as propriedades do cloreto de prata sobre uma placa de metal com uma câmara obscura, ou uma câmara escura. E essa técnica ela foi chamada de heliografia. Eu deixei essa imagem mais ampla para que vocês consigam ver esse primeiro registro dito como fotográfico que foi feito. Mas observe, se isso aconteceu em 1826, só em 1832 é que nós temos uma outra notícia significativa em relação à fotografia. Hercule Florenzi também era francês, mas ele vivia radicado aqui no Brasil.
em Campinas, São Paulo. E ele foi a primeira pessoa do mundo que registrou, né, que usou e registrou a palavra fotografia. E essa palavra significa escrever com a luz. Isso aconteceu anos antes dos seus contemporâneos europeus ou até mesmo estadunidenses usarem essa terminologia. Esse termo ele foi descoberto por Boris Kossóis, que é um grande historiador, inclusive é um historiador da fotografia, nas pesquisas que ele fez sobre os diários e cadernos de pesquisas de Hercule Florenzi. Hercule Florenzi ele buscava a descoberta da fotografia no Brasil concomitantemente com outros pesquisadores. Sendo assim, a palavra fotografia ela foi falada primeiramente no Brasil do que em outros países. Em 1839, vejam bem, vários anos depois, finalmente foi lançado o daguerreótipo, que foi aquele primeiro equipamento fotográfico que veio ao Brasil. Ele foi o primeiro equipamento fotográfico que foi fabricado em escala comercial da história. Ele foi inventado por Louis Daguerre e foi apresentado publicamente na Academia de Ciências da França em 19 de agosto de 1839. O Daguerre ele foi parceiro do Niepce, aquele que tirou aquela primeira foto chamada heliografia. Nesse momento, ele já era falecido. E o Daguerre ele aprimorou o conhecimento do Niepce e chegou a este novo equipamento, juntamente com o filho de Niepce, que herdou então os seus estudos. Eles dois, depois de levarem esse equipamento para essa apresentação na Academia de Ciências da França, eles passaram a receber uma pensão vitalícia e anual do governo francês devido ao invento ter sido colocado em domínio público. E a partir daí, outros desses equipamentos passaram a ser vendidos. É interessante porque apenas 4 meses depois deste anúncio, foi publicado aqui no Jornal do Comércio, no dia 1º de maio de 1839, um artigo com esse título, Miscelânea. E na segunda coluna se fala sobre a daguerreotipia. E poucos meses depois, a fotografia finalmente ela chega ao solo brasileiro. Estava a bordo do navio escola da Marinha Mercante da França, em fins de 1839. Então a viagem demorava um pouco, eles iniciaram a viagem em 1839 e chega aqui no Brasil já em 1840. E a presença do daguerreótipo, assim como outros instrumentos tecnológicos, tinham como objetivo de ser a primeira viagem registrada fotograficamente. E isso tinha interesses de diplomatas, interesses comerciais, interesses científicos, e em 16 de janeiro de 1840, o abade Louis Comte faz as suas primeiras demonstrações desse equipamento fotográfico em solo brasileiro. Isso foi feito no Rio de Janeiro. Dias depois, já no dia 20 de janeiro, ele leva esse equipamento para Dom Pedro II apreciar e tira algumas fotografias com o Dom Pedro II, e inclusive Dom Pedro II, meses depois, adquire um daguerreótipo, e é o primeiro daguerreótipo da América Latina. É importante dizer que alguns pesquisadores acreditam que a primeira fotografia brasileira ela não foi essa que foi feita no Rio de Janeiro, mas foram fotografias feitas em Pernambuco, porque se tem registros escritos de que quando o navio ele chegou ao porto de Pernambuco, alguns registros foram feitos. No entanto, esses registros nunca foram encontrados. Aí não se sabe se eles foram perdidos na viagem ou se eles foram categoricamente excluídos para que a primeira fotografia fosse na capital do Império, no Rio de Janeiro. Aí aqui eu trouxe para vocês a notícia da chegada da fotografia no Brasil. Aí tá, notícia científica, fotografia. Aí tem toda a narração do que aconteceu, e essa é uma notícia do Jornal do Comércio de 17 de janeiro de 1840. E essa aqui é a primeira fotografia do Brasil, que foi tirada no Paço Imperial, no dia 16 de janeiro de 1840, por Louis Comte. É uma fotografia muito bonita, basta a gente lembrar que essas fotografias elas demoravam algum tempo para serem feitas, por isso também você não encontra pessoas transitando no meio dessa fotografia, porque como ela demorava alguns minutos, se você passasse muito rápido, necessariamente você não saía na fotografia, porque ela necessitava de um tempo maior de exposição. E como Dom Pedro II era um grande entusiasta da fotografia, ele investiu muito financeiramente para que a fotografia ela fosse utilizada como um instrumento de divulgação do Império Brasileiro. Era interessante mostrar esse império como grande, moderno e civilizado. Mas também a gente precisa dizer que isso não aconteceu só
na fotografia especificamente. A gente tem, por exemplo, a criação do IHGB, que é o Instituto Histórico Geográfico do Brasil, e esse instituto ele teve como uma das suas premissas escrever uma história brasileira a partir desses ideais de grandezas. Então, ali no fim da primeira metade do século XIX e depois na segunda metade do século XIX, você tem essa força de escrita de uma história brasileira que criasse uma noção de um império-nação. E, portanto, várias frentes elas são articuladas, né? Então, você tem a literatura, você tem a fotografia, você tem as artes, a gente tem logo no início do século XIX a missão francesa no Brasil, e essa missão francesa tinha como objetivo, de fato, criar uma academia de arte no Brasil, ensinar os artistas que aqui viviam, né, os homens que aqui viviam, a se tornarem grandes pintores, e esses pintores, portanto, fazerem representações visuais do Brasil. Então, isso não era exclusivo da fotografia, mas estava acontecendo também em outras áreas. O incentivo de Dom Pedro II à fotografia era tanto que ele chegou a conceder a titulação de fotógrafo da Casa Imperial a nada mais, nada menos do que 3 dezenas de fotógrafos, a pelo menos 32 fotógrafos ou duplas de fotógrafos. Ele também realizou vários concursos fotográficos no Brasil, ele ofereceu real patrocínio a um fotógrafo, assim como a Rainha Vitória também fez. Ele enviou fotógrafos para concursos de fotografia em outros países, inclusive fotógrafos que foram premiados através do Império Brasileiro. Ele fez curso de fotografia e a Princesa Isabel também fez, mas infelizmente nós não temos acesso aos registros que foram feitos pelas pessoas da família imperial, e ele conheceu quase todos os fotógrafos do reino que eram importantes. Inclusive, por conta disso, que o Brasil ele se torna esse berço da fotografia mundial, porque o mercado aqui era muito aquecido. Fotógrafos da Alemanha, fotógrafos da Prússia, fotógrafos da Argentina, fotógrafos de Itália, de diversos países vieram e montaram os seus estúdios aqui no Brasil. Por exemplo, 2 grandes fotógrafos do século XIX são Alberto Henschel, que era alemão e foi o maior fotógrafo e empresário do Brasil no século XIX. Ele teve 4 estúdios funcionando no Brasil. E outro também, que foi muito famoso no Brasil, foi o Cristiano Júnior. Ele não terminou a sua carreira de fotógrafo no Brasil, ele foi para a Argentina, mas ele tem um trabalho belíssimo e que geralmente o trabalho dele é reconhecido, tanto do Alberto Henschel quanto o do Cristiano Júnior, pelas fotografias que eles fizeram de negros. Mas não só fotógrafos estrangeiros, nós também tivemos fotógrafos brasileiros que foram para o exterior para estudar fotografia em escolas de fotografias do exterior e depois eles vieram para o Brasil, como, por exemplo, o Marco Ferrez, que era carioca. Nós temos Militão Augusto de Azevedo e outros nomes que contribuíram para a fotografia nacional. Enfim, nós temos diversos nomes de fotógrafos, tanto nacionais quanto estrangeiros, mas a primeira turma de fotografia, né, a primeira escola de fotografia, ela é majoritariamente composta por fotógrafos estrangeiros, que depois foram passando suas técnicas, abrindo cursos de fotografia, até que residentes do Brasil, brasileiros de fato, fizessem esses cursos, porque não era uma tecnologia barata, os equipamentos não eram baratos e os cursos também não eram baratos, portanto, era necessário um investimento. E Dom Pedro II, ele investia não só nas fotografias de si mesmo, né, nas fotografias que ele fez de si, como da própria família imperial, porque eles tinham um trabalho de cultura visual muito forte, com fotografias, com filmagens, não, desculpa, com pinturas, com litografias, mas também com as fotografias do Brasil. Então, as construções que eram feitas no Brasil, elas eram fotografadas. É interessante dizer que, por mais que ele tenha concedido o título de fotógrafo da Casa Imperial, nenhum desses títulos é como se fosse um emprego, um trabalho realmente vinculado ao Império Brasileiro. Isso a gente só vai ver no Brasil no início do século XX. No entanto, esses fotógrafos, por conta dessa titulação, eles alcançavam um status superior e, portanto, eles eram mais convidados pelo imperador e pela família imperial e também pelos consortes e por toda a corte para serem contratados, como o trabalho deles ele ficava mais benquisto e, portanto, eles podiam elevar o padrão deles é monetário. No exílio, Dom Pedro ele doou para a República Brasileira todo o seu acervo fotográfico, com mais de 3 mil imagens, sendo um dos maiores acervos fotográficos do século XIX. Então,
Esse vídeo ele não ficou muito extenso, como a maior parte dos vídeos, que chegam aí brincando a 25 minutos, a 30 minutos, mas eu queria trazer para vocês esse início dessa fotografia embrionária que foi crescendo no Brasil. No próximo vídeo, nós vamos ver um outro desdobramento desse crescimento da fotografia no Brasil do século XIX, e eu espero você. Gostou desse vídeo? Curta, compartilha, comente, me siga, se inscreve aqui no canal, clica no sininho de ativação e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!